Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Pessoas a quem a luz muito viva ofusca sem esclarecê-las. Bom, o pessoal que for acompanhar pela internet, é o canal Transmutação Renato. Mais tarde esse vídeo vai estar lá no ar. E aqui nesse capítulo 24, não coloqueis a luz, a candeia sobre o alqueire. Candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. E ele, só lembrando sempre, né, o alqueire é tipo uma caixa, era uma caixa de medida. Como você media antigamente aqui no Ceará, você não media, por exemplo, por quilo, não era fácil ter uma balança. Você comprar feijão, era por latrinha de feijão, tanta lata de feijão. O pessoal é até inteligente, entre aspas, né? Era uma lata de óleo. Aí eles mandam fazer agora uma latinha que dá metade de uma lata de óleo, para dizer que a medida é uma lata, né? Mas era mais ou menos equivalente a uma lata de óleo. Você ia comprar feijão também, era 1 litro, era no litro. O pessoal começa a botar em garrafas menores. Então o alqueire era isso, a lata, o litro. Era uma medida fácil, você não precisava de uma coisa para aferir, era só colocar na lata. E o alqueire era como se fosse assim, uma caixa vazia, e você ia botando o que você fosse querer medir por alqueire, juntando aquela quantidade, então era o alqueire. Então não adianta querer, se você está precisando de luz, como é que você vai pegar a luz de uma vela, por exemplo, e colocar dentro de uma caixa? Você vai perder luminosidade. Ele dizia, não se coloca a luz sobre o alqueire dentro da caixa. Você coloca a luz no candeeiro acima, para você aproveitar todos os raios de luz. A grande questão é essa. E no comentário dos Espíritos, eles se admiram porque ele fala por parábolas, e Jesus explica que fala por parábolas porque para aquelas pessoas eram adágios, situações corriqueiras, conhecidas do cotidiano. Então era mais fácil para elas entenderem por parábolas do que ele descrever as situações. E aqui é meio aquela, né? Quem tiver ouvidos ouça, porque nem todo mundo tem ouvido para ouvir. O Hermes Trismegisto do Egito, ele dizia, a voz da sabedoria chega aos ouvidos do entendimento. Ou seja, a pessoa tem que estar com o ouvido preparado, porque senão não adianta você ficar falando, você está jogando palavras ao vento, né? Como água e óleo, não se mistura, a pessoa entende de outra forma, ela não vai querer entender. Então às vezes, enquanto a pessoa está muito embrutecida, como a Ana falou, ela só escuta o que ela quer. O Buda também falava a mesma coisa. Quando você diz para uma pessoa que vai para um lugar, ela vai para onde ela quer. Ela não quer naquele momento. Então, uma pessoa, por exemplo, que agora está na Semana Santa, a Semana Santa é entendida como esse momento da Páscoa, dessa passagem. Foi esse momento em que o povo hebreu foi libertado do Egito, estão mudando, e depois, quando da paixão de Cristo, muitos tempos depois, já em Jerusalém, Jesus vai ser crucificado, e para a tradição cristã é como se ele estivesse dando o sangue dele para purificar as pessoas. Então já tem esse outro significado, para que as pessoas digam, olha, eu não sou mais impuro, agora Jesus pegou todos os meus pecados, agora eu posso entrar onde eu quiser, eu posso escrever uma nova página, ser uma nova pessoa. Por isso que falam de Páscoa, passagem
passagem, transformação. Mas quem está pronto para se transformar? Será que você está pronto? Será que eu estou pronto? Outra pergunta melhor: será que nós estamos prontos para tudo? Ou tem coisas, por exemplo, que nós não estamos? Às vezes você não está fugindo da realidade através de drogas lícitas como álcool ou drogas ilícitas conhecidas, mas você está fugindo da sua realidade pela comida, por exemplo. Então você diz: eu não uso droga lícita nem ilícita, mas foge pela comida. Eu não uso droga lícita nem ilícita, nem fujo pela comida, mas fujo pelas emoções. Eu fujo pelo relacionamento codependente, eu fujo pelo sexo. Eu não sei, por exemplo, viver a vida de forma equilibrada. Eu não sei aceitar, por exemplo, os desígnios de Deus. Eu fico querendo ser Deus. E aí é um problema emocional. Ao invés de colocar Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, entender que tem um Deus que é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio, a pessoa fica querendo mandar na vida. E eu falei no Evangelho Próximo passado, que está lá no canal, lá na casa de Miramês, sobre um livro que eu li esses dias, que é O Deus que Destrói Sonhos. E eu fiz algumas meditações refletindo sobre isso. Que bom que Deus destruiu muitos dos meus sonhos, porque se tivesse acontecido como eu queria, provavelmente eu não teria chegado onde eu cheguei, nas melhores coisas que eu tenho vivido. Que bom que Deus destrói sonhos. Mas o tema dói, que a pessoa quer que ele seja o Deus, entre aspas, aquele Deus que nos obedece, ao invés da gente ter obediência a Deus. Então, qualquer asneira que venha da nossa cabeça imatura, a gente quer que ele confirme. E só tempos depois é que a gente vai entender que bom que ele destruiu determinados sonhos. Então aquela coisa, quem vai com Deus, segue o projeto de Deus, vai forte e imbatível. Quem segue o próprio projeto, aquele projeto já está fadado ao fracasso. E nesses momentos são os momentos de dor, são os momentos de sofrimento, são os momentos em que nós, de forma ilógica, irracional, queríamos ser os donos da vida, que não somos. Ninguém escolhe quando, como, onde nascer, nem vai escolher quando, como, onde morrer. Não vai. Nós não somos o Senhor da vida. Ninguém vai conseguir passar por uma encarnação sem dor, velhice, doença e morte. Não tem esse. Ninguém vai deixar de envelhecer. Não vai. Então, a primeira coisa é saber a base, é deixar de ser a caixa seca, funda, para botar a vela, que é o alqueire, a medida, e ser um candelabro em que você bota a luz e ela ilumina tudo. Você tem que estar aberto para receber. E para estar aberto para receber, vai ter que compreender que não é Deus. Você não é Deus, eu não sou Deus. Deus está acima de nós. Eu, nem você, nós não somos os donos da vida. Nós não somos os criadores, nós somos os criados, criaturas. As perguntas das crianças hoje: por que fulano de tal obteve sucesso no futebol e o outro não? Desígnio de Deus. Não, mas é porque esse é bom. Sim. Não é só isso. Quem já jogou futebol sabe, não é só isso. Tem um algo a mais da vontade, dos desígnios de Deus. Mas quando a pessoa não aceita, que ela fica só nutrindo inveja e raiva. Por que que meu irmão é assim e eu não? Aí a pessoa começa a olhar e diz assim: bom,
Aí é outra coisa. Meu irmão, é assim que? Porque uma grande parte do desenvolvimento, do mérito, tem a ver com as nossas atitudes. Então, ser um bom trabalhador, ser um bom filho, ser um bom jogador, é possível. Agora, ser um jogador de sucesso é com Deus. Ou você não vê essa diferença? Fazer uma boa música, para quem gosta de escrever e tenta, é possível. Fazer sucesso com a música é com Deus. Você vai ver a boa música falada pelos críticos de música que não obtém sucesso, e a música que eles criticam obtém o sucesso e trazer recursos. Não é da nossa alçada. A nossa alçada é plantar, é cuidar. O resultado é com Deus. Uma mãe, um pai, ele não vai conseguir dizer assim: olha, meu filho vai ser bonito, no padrão de beleza que o pessoal quer, rico, de sucesso. Não. Mas o que eu posso fazer do meu filho? Eu posso ser um bom pai, uma boa mãe, dar tempo a ele, prestar atenção, dar cuidado, dar amor. Provavelmente esse pai e essa mãe que assumiram o papel de pai e mãe, cuidando, vão ter um bom filho. A probabilidade é muito alta. Agora, ter um filho de sucesso, rico, com o padrão de beleza que todo mundo quer, isso é com Deus. Mas a parte do cuidado, do amor, é nossa, pai e mãe. E na hora que nós entendemos qual é o nosso papel e nós seguimos o nosso papel, nós também temos a materialização de sermos bons filhos para Deus. Esse é o momento em que a gente não é alqueire. Quando cada um compreende o mundo, entendendo que não é o Deus, não é o Criador, é a criatura. Na hora que aceita o que não pode mudar e muda o que pode, depois entende o seu papel a cada 24 horas, exerce da melhor maneira possível o seu papel, como diria Emmanuel e Chico Xavier: dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Eu vou fazer o meu papel, sempre tentando fazer o melhor. Um dia nós estávamos conversando aqui há alguns anos sobre essa coisa de usar o microfone. Tinha gente assim: eu não gosto de microfone, eu gosto, eu não gosto. E a gente dizia assim: mas microfone, para quem está falando, não é pensando em quem está falando. O microfone é para quem vai ouvir. Se eu estiver falando para duas pessoas pertinho de mim, provavelmente eu não preciso de um microfone. Mas se eu aumento a dimensão de público para 50 pessoas, 30 pessoas, um espaço que ao invés de ser 1 metro, 2 metros de distância, vira um espaço de 10 metros de distância, se eu tiver um microfone, eu vou fazer o meu trabalho melhor. Então o meu papel não vai ser fazer sucesso para as 70 pessoas. O meu papel vai ser tentar falar em alto e bom tom
com uma dicção adequada, da melhor maneira possível, para que essas pessoas, dentro dessas proporções, possam captar ao máximo fisicamente a minha mensagem. Não é eu não gosto ou eu gosto, é o que eu tenho que fazer. Se eu quero falar, se tem uma necessidade de fala, se o público aumenta, a distância aumenta, eu vou precisar de um equipamento. E se eu estou ali para fazer aquele trabalho, não é uma questão minha usar aquele equipamento. Eu não posso pensar apenas em mim. Eu tenho que olhar para mim, ver aquilo como uma limitação e tentar transformar aquilo para que eu chegue da melhor forma para as pessoas. Aí eu deixo de colocar a luz no alqueire e transformo ela num candeeiro. Ou seja, a minha voz vai ter que reverberar para vocês, e não eu ficar falando dentro de uma lata, como diz, dentro do alqueire. É a mesma luz de ficar falando, olhando para a caixa. Eu vou estar falando para mim, quando na verdade o papel é falar para si e para os outros. Então, a cada pequena coisa que a gente enxerga do nosso papel, como pai, como mãe, como irmão, como amigo, como trabalhador, companheiro, que a gente melhora, gente. A gente segue o sonho, realiza o sonho e segue o projeto de Deus. Não é nosso. Quando apareceu por aqui, que eu lembro, o Marcos e a Ana, olha aí, eles gostam de som, trabalham também com música, já trabalhavam, e eles viram a necessidade de ter um som melhor, e esse som está aí. Eles vieram, faziam o trabalho deles, tocavam a música deles, tinham a caixa deles, mas eles acharam que era melhor que o centro tivesse, porque tinha uma quantidade maior de pessoas para ouvir. Isso tudo aqui tem a ver com o cuidado deles. Quando testa ali, se tem alguma coisa, algum elemento que não está bom, o Marcos leva, quando é outra semana traz a caixa ajeitada. Olha os fios, a organização, não tem nenhum fio solto, olha, bem bonitinho, tudo instalado. Isso aí parece uma besteira, mas aí é exatamente, ó, não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Deus entregou para eles esse papel. É uma conquista de mérito deles. E eles honraram, a cada dia honram mais o salão. Já fizeram o hino para o centro. Aí uma pessoa chega e diz: ah, eu não gosto. A outra: ah, eu gosto. Bom, eles entenderam que era bom ter um hino. Fizeram o hino, a letra, colocaram o ritmo, musicaram, cantaram, repetiram, gravaram. E tem. Vamos mudar o roteiro de músicas. Foram atrás, ensaiaram, cantaram, montaram, colocaram nos papeizinhos, organizaram e tem. Na pandemia, arranjaram de ficar gravando eles mesmo em casa. A Ana foi aprender a tocar teclado. Mesma coisa, treinou, está aprendendo, canta, toca, grava e compartilha. Isso, a meu ver, é uma pequena coisa, não, porque na vida deles, para o papel deles aqui no centro, é tudo. São bons servidores. Até quando? Não sei, de novo. Existe um Criador. Eles não estão aqui por acaso, nem eu. Eu adoro andar de bicicleta. Desde o dia 1º de março que eu comecei um processo aí.
de sinusite que eu não ando. Eu vim falar que já estava com bem uns 20 dias que eu não falava. Não é como eu quero, não é quando eu quero. Ainda não está bem. Mas na hora que eu achei que eu podia vir, eu vim. É o caso, cada um tentando se autoconhecer, conhecendo a si no mundo, no universo, entendendo que existe um Deus sobre todas as coisas e que Ele nos criou para desempenharmos determinados papéis e nós vamos cumprir a nossa missão, para que ao final possamos dizer como Paulo: combati o bom combate. Quer dizer, eu fiz o que eu entendia que Deus queria que eu fizesse. Outro dia eu estava olhando, não é uma questão de informação, um rapaz que nós conhecemos, até o pai morreu com um problema de cirrose e problema pulmonar, e ele era muito de álcool e cigarro. O filho, 6 horas da manhã, se acordar, começa a fumar, e todo o lazer se resume em grande parte em usar bebida alcoólica. Sabe, vê o exemplo, tem informação, tem estudo, bom nível, graduação, uma inteligência técnica altíssima, mas a palavra do que ele sabe para essas coisas entra, ao invés de estar num candeeiro, ela fica dentro do alqueiro, bota dentro de uma caixa, e ele não consegue praticar, porque não diz assim, eu entendo. Não existe eu entendo se não pratico. Existe eu pratico porque entendo. Você diz, olha, isso aqui entendi, mas cadê a tua prática? Outro dia, ainda ontem, né, o pessoal estava conversando, né, aí 2 mulheres conversando, elas de uma posição econômico-social de destaque, servidoras públicas, formação, mestrado e tal, conversando lá, olhando o Instagram da outra pessoa, né? E a outra também de uma classe média alta, e formação, e uma situação que a pessoa era mãe, com seus 40 e poucos anos, com mais de 2 filhos, e teve um problema no casamento com o esposo. Questão de adultério, isso e aquilo. E eu vi a conversa, ela dizia assim uma para a outra: olha como a fulana é resolvida. Ela descobriu que ele está atraindo ela e disse para ele: você está pensando que ninguém me quer não, é? Eu arrumo outro homem em 3 dias. E aí elas estavam lá mostrando, olha aí, ó, ela arrumou. A alegria das mulheres, assim como um senso de aí, olhando, eu disse: qual é a vantagem que tem nisso? É uma família destruída. São 2 ou são 3 filhos que vão ficar sem pai, porque agora a mãe fica buscando andar com o novo companheiro, o pai com a nova companheira, e esses filhos estão aonde? Só na hora que der certo. Porque as fotos materializavam mais a mulher passeando com o novo namorado, porque a discussão era essa, era um senso parecido de vingança. Então ela tem que... Eu fui falar isso e quase apanha, hein? Porque se fosse o homem, era a mesma coisa. Não era essa a questão a ser resolvida. Se o homem arranja uma mulher em 3 dias novos, se a mulher arranja um homem em 3 dias novos, é que teve um problema, e a vida tem problemas. Toda a vida tem altos, que não quer dizer coisa boa, e tem baixos, que não quer dizer coisa ruim. Tudo faz parte do aprendizado. É como vida e morte, a morte faz parte da vida. Não é bom nem ruim, é o que é. Dor, velhice, doença e morte, todo mundo vai passar. Não é bom nem ruim, é o que é. Mas quando a gente intitula de bom ou ruim, aí dá problema.
Então ela já puxaram assim, porque eu estava sendo machista. Isso não é a questão, tanto faz para a mulher quanto para o homem. Mas que carência é essa? Um homem já, uma mulher, um senhor, uma senhora com mais de 45 anos, casado, pai. A discussão não é arrumar homem e mulher. A discussão é que agora aquelas pessoas constituíram um grande compromisso com uma família. Concorda? Não é a discussão de se ela arruma um homem em 3 dias, se o homem arruma uma mulher em 3 dias, Ou normalmente aquelas crianças ou adolescentes que sempre vão ser carentes do amor e da valorização de pai e mãe, não vão sentir isso. Mas o foco da conversa era essa. Olha como a menina é resolvida. 3 dias ela disse que arrumava um homem. Tá aí, ó, está bem. Ainda tinha essa, está bem. E eu disse, como é que você sabe que a pessoa está bem, meu Deus? Porque tá aí, o outro passeando com ela, viajando, batendo retrato. Aí vai, e a vida só é o momento do retrato. De novo, a vida de todo mundo, individual e coletivamente, assim é dentro das famílias dos casais, vai ter altos e baixos. Que conversa! Aí eu não compreendei mais assim, porque encrespava. Ali não tinha ouvido para ouvir. E se eu continuasse a falar, eu sabia como ia terminar. E foi assim que terminou. Renato, é porque você acha que sabe tudo. Mas na verdade o senso é porque eu estava dizendo, rapaz, como é que se coloca? É imaturo os teóricos, por exemplo, se lê a literatura de Independência de Amor e Sexo, se você lê o livro do professor Stephen Covey, As 5 Linguagens do Amor, se você lê aquele livro Adictos a Romance Anônimos, eles falam que quando você termina um relacionamento muito forte, se sugere no mínimo 6 meses para se compatibilizar, para você estar mais ou menos se relacionando com você, para depois você se abrir para um novo relacionamento, sarar as feridas. Não pode ser uma vingança, uma substituição de um pelo outro. Quer dizer, tudo isso é dito, é visto por experiência, força, esperança, por estudos, por teóricos. Que a duração de uma paixão dura em torno, diz o professor Covey, de mais de 30 anos de terapias, de 2 anos, que geralmente é assim, quando um fica sempre dizendo um sim, o outro mandando. Aí quando o outro, que só obedecia, diz o primeiro não, já começa a aparecer os problemas no relacionamento. Ele diz, a maioria dos relacionamentos não sobrevive aos 2 anos. E a pessoa com 3 dias, com 5 dias, com 6 meses já diz, está bem. Como? A vida é isso, vai ter alto e vai ter baixo. Não é assim o forró? Vai doer, vai doer. Vai doer, porque nós somos embrutecidos. Porque nós aprendemos com lapidação. Por que com lapidação? Porque nós não escutamos conselho, e assim o ditado, quem não escuta conselho, leva pancada. A dor é necessária, porque a dor faz a gente reduzir o egoísmo e o egocentrismo. Pode ver, a menina toda bonitona, é só passeando pra lá, pra cá, com o namorado, com isso, com aquilo, e o cara do mesmo jeito. Aí no dia que o namoro termina, ou quando coisa acontece, aí vai lá pra casa da mãe. Os amigos, cada um estão com o seu programa. Na dor ela vai atrás, porque sabe que tem uma porta que está sempre aberta. Geralmente qual é? A da família. Aí quando arranja outra pessoa, some de casa. Quem já viu situação assim? Ou está sem programação, ainda não sabe valorizar, não sabe. A outra entrou numa discussão sobre espírito de pobre, olha, espírito de rico. Fala, aí começaram a olhar no WhatsApp, olha, né, assim, conversa de rede social, né? Aí dizia assim, olha aí o fulano,
é um homem rico, milionário, mas tem espírito de pobre, porque não tem uma casa no canto tal, não tem um carro tal. Ela não olhava que aquele homem, por exemplo, todo dia ele tinha contato com a família, tinha contato com os pais, tinha contato com os filhos, levava o tempo fazendo aquilo, estudava. Aquilo ali para elas era espírito de pobre. Porque alguém milionário não poderia estar num dia de uma Semana Santa simplesmente sentado tomando café com a família, com um pai demente, uma mãe idosa, um filho pequeno, e sentado ali. Não, era para ele estar, a história do velho da lancha, era para ele estar numa lancha, não é assim? Com um monte de gente, batendo fotos em ambientes assim. Aí diz, olha aí, espírito de pobre, não está vendo que se eu tivesse o dinheiro desse daí, eu não ia estar numa Semana Santa dessa, falando num canto desse ali? Ou nada, meu amigo, eu estava na praia. Quanta gente você não vai dizer isso? E a pessoa olhava, você olhava e via que aquela pessoa naquele momento estava plena. Ela não tinha necessidade de estar em canto nenhum. Ora, podia estar aquele cara com dezenas de mulheres, a mulher que ele quisesse, mas ele estava com a mulher, as duas que ele queria, a dele e a mãe, a irmã. Ele não estava atrás de centenas. Veja que não é uma questão de informação. A pessoa está com uma venda nos olhos, ela não quer ver. Ela não quer ver. Ela quer olhar para um relacionamento curto de uma pessoa passeando e dizer que ali a pessoa está bem. Não olha que por baixo tem uma família destruída, filhos carentes, dificuldades, enfim, não olha. Mas a foto com outra pessoa passeando tá bem. E o resto? Não olha, não consegue enxergar que alguém, mesmo rico ou pobre, quando tem uma família bem estruturada, que consegue estar no momento bem, aquilo ali é gratificante, enriquecedor, dá uma sensação na pessoa de plenitude. E muitas vezes ela não sente falta de fazer outra coisa, coisas que o dinheiro não iria comprar, ela já tem ali. E aquela outra pessoa que está enxergando não entende. Não entende. Ou seja, se você jogar milhões de informações naquela outra pessoa que está vendada, ela não consegue acompanhar. Ela vai dizer que é porque você é o estraga-prazeres daquela conversa, você é o chato. Não adianta. No marketing, no comércio, o pessoal diz, ninguém vende para quem não quer comprar, você vende para quem quer comprar. Então assim, esse tipo de gente não quer comprar. Por quê? Porque a pessoa entende de outra forma. O ouvido daquela pessoa não está pronto para receber. Não está. Não adianta. Mas que hora que ela vai estar? De novo, a gente vê, por exemplo, nas leituras de anônimos, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, dependentes de amor e sexo anônimos, codependentes, neuróticos anônimos, vários outros, que ali é uma doença do ego, o egoísmo, o egocentrismo, e que o que ensina aquelas pessoas não é palavra não, é fundo de poço, porque essas doenças trazem com elas 3 Cs: clínica, cadeia, cemitério. Então, meu amigo, quem der continuidade no erro, olha o tema antes, Deus vai, guarde isso, Deus vai destruir os seus sonhos. Deus é o Deus que destrói sonhos. Por quê? Porque esse tipo de sonho não faz parte do projeto de Deus. E um dia você vai dizer, meu Deus,
muito obrigado, porque o Senhor não me esqueceu, olhou para o meu íntimo e destruiu vários dos meus sonhos. Porque se eu tivesse seguido neles, eu tinha destruído a minha vida. É o que Jesus diz: de que te adianta ganhar o mundo e perder a ti mesmo? Não serve de nada. É isso. Viver, estamos aqui para uma única finalidade: aprender. Viver é aprender. E a pessoa diz: aprender o quê? A ser melhor do que você mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Mas melhor assim que, por exemplo, é seu estudo na matemática? É em tudo. Mas no tudo você vai dar um passo acima e vai entender que Deus está acima de todas as coisas. Aprender a entender a vontade de Deus e a cumpri-la. Para que você possa dizer: Pai, eu quero isso, mas eu entrego, confio, aceito e agradeço. Está na tua mão, o projeto não é meu. Vai, se eu tiver no teu projeto, se for isso, vamos comigo, Senhor. Esse é o livre-arbítrio limitado, porque tem gente que fala de livre-arbítrio como se fosse a pessoa, o próprio Deus. Nós não somos Deus. Quem é, grosso modo, que vai querer ficar velho? Quem é que quer adoecer? Quem é que quer sentir dor? Mas vai. Não adianta. Foi tão dolorosa a minha meditação depois que eu fiz esse evangelho que está lá no canal Transmutação Renato, semana próxima passada, lá na casa de Biramês, que o nome é esse: O Deus que Destrói Sonhos. Depois do livro que eu li, O Deus que Destrói Sonhos. O livro nem é espírita, eles são evangélicos. Mas eu parei só para ver assim: meu Deus, vamos ver aqui os sonhos. Sentei, fechei as luzes, fui meditar assim uma meia hora, pensando na minha vida, nos sonhos que eu tive e que não deram certo. E a cada um que terminava, eu pensava assim: meu Deus, obrigado por ter destruído esses sonhos. Mas gente, vocês pensam que os anos já se passaram? Eu tenho plena compreensão que foi melhor não ter acontecido como eu queria, mas doía toda vez que quando eu terminava de pensar, que eu dizia assim: Deus, obrigado por ter destruído esse sonho. Eu não quero que Deus destrua nada. Eu só quero que Deus faça o que eu quero. É doloroso dizer isso. Toda vez, era meia hora, eu pensava assim: aquela menina que eu tive com ela, eu sonhava em casar com ela, não deu certo. A vida da menina horrorosa, a pessoa complicadíssima, mas me doía. Eu dizia assim: oh meu Deus, obrigado por ter destruído esse sonho. Doía. Sabe por isso que eu não aceito? Se hoje, anos depois, dói, você imagina na época. É por isso que eu digo: não é uma questão de compreender ou de dizer. Senhor, qual a oração que Jesus nos ensinou? Qual foi? Pai Nosso. E lá o coração da oração, sabe o que é? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vai. Quem é que fala assim? Todo mundo. Quem é que age assim? Ninguém. Porque se agisse assim, não sofria, não doía, nem doía. Só que o negócio é que a gente não aceita. Você pensa, quando eu estava escutando uma vez o Chico Xavier, e ele disse assim: meu filho, eu sou como um cachorro amarrado, submisso. Até hoje isso aqui entra atravessado, porque ninguém quer ser cachorro amarrado, submisso. Eu quero viver do meu jeito.
E é mentira que ninguém tem um jeito próprio. Você fica querendo fazer o que os outros fazem. Hoje, muito comum tatuagem. Mas por quê? Porque está na moda. Antigamente, calça boca de sino. Por quê? Está na moda. Eu vou fazer, mas eu vou chegar aqui. O Raul Seixas ele botava a gola do Elvis, né? Aí ele tinha que pegar a gola que é deitada e botar pra cima, não era assim, né? Tinha que botar o cabelo na brilhantina pra trás, né? Tinha um filme, né, Grease, nos tempos da brilhantina. Botar o cabelo assim, ó, bem colado assim pra trás, bem brilhoso. Mãe, eu sou assim, eu sou rebelde, eu tenho que manter minha fama de mal. É uma jaqueta, meu filho, calor comendo, e tu com uma jaqueta de couro preta, tu é doido? Não, mãe, é moda. De bota no sol, com as calças pretas de borracha, uma jaqueta de couro preta. O calor comendo, esse meu amigo que volga é o estilo, meu amigo. Quer lá saber se faz calor, ou se eu vou me furar todinho, furar a boca, quebrar os dentes, lá me importa. Eu quero é ser eu, que tu é o que todo mundo que você quer, meu filho. Você é uma criança carente, quer ser amada, quer ser reconhecida. Aí você acha que aquele grupo ali é o que é legal de ser reconhecido, aí você vai e faz igual que aquele grupo faz. E você diz para Deus que ali é você, é o seu jeito. É mentira. Você está sendo famoso, Maria, vai com as outras. O seu motivo é só um. Alguém passar e olhar, olha aí o bichão aí, todo nas calças pretas, boca de sino, no sapato cavalo de aço, né? A brilhantina no cabelo, a jaqueta. Hoje é o cara da tatuagem, é brinco. É o outro que bota, nada contra, mas só para a gente entender. É como a mesma coisa. Quais são os cursos que o pessoal mais quer? Cursos superiores. Ainda medicina, direito, engenharia, não é isso? Que você quer? A maioria não é não, a maioria quer só que o pessoal olhe e diga assim, olha ali o doutor. Ou isso não existe? E a pessoa diz, eu sou eu. Não. Você não está entendendo que você, não é isso o evangelho, você é uma criança, fica querendo chamar atenção, querendo que Deus se submeta à sua vontade, quando a sua vontade nada mais é de uma pessoa que na verdade queria receber amor. Você está carente e você faz tudo para receber atenção. Não é a música do Roberto Carlos? Vou acabar ficando nu para chamar a sua atenção. E fica. Ora não. Qual a justificativa? Saiu essa semana no jornal. Um cara botou a mão aqui no carro, botou o carro para passar dos 80 km, ele baixou as calças, botou o bumbum para fora, para o fotossensor pegar o bumbum. Vocês viram essa notícia? Qual a necessidade? Chamar atenção. Rapaz, mas a pessoa pode morrer. Ela não está só sem cinto, ela está fora do carro, se segurando com um carro com mais de 80 km. E a pessoa quer saber? Mas esse tipo de gente olha para o pai, para a mãe, para o amigo, para alguém que tem outra frase, outra palavra, sabe o que diz? Você é um otário, você não quer deixar eu viver não, é porque eu sou querido. Não é isso não? Eu sou bonito, eu sou bonita. Quanta gente não está usando droga agora só porque a galera que ele anda usa, gente. Quanta gente não começou a beber bebida alcoólica porque queria, sabe, chegar junto ou falar algo para ser visto por uma galera? Ou não? E essas pessoas, nós, carentes, crianças, ficamos dizendo, brigando em casa que nós somos diferentes, é o nosso jeito, quando na verdade a gente está só querendo a aprovação de determinado grupo, brigando com os pais,
Aí é o rebelde sem causa. Aí a mãe diz, o pai diz, briga, não vale nada, porque ele quer ser visto é por aquele outro grupo. Eu estava assistindo uma vez um programa policial, esse eu nunca vou esquecer. O rapaz, pensa assim, um padrão, né? Um cara alto, ele assim, uma barba bem feita, loiro, tinha acabado, estava em liberdade condicional de ser solto, e a mãe dele levou ele para a igreja evangélica, filho único, os querer da mamãe. Estava começando a começar o culto, ele disse que foi sair para beber uma água, os amigos dele das antigas chamaram ele para ir dar uma volta, e aí foram fazer assalto. E foram presos logo na hora do negócio, não deu nem para andar muito. Na frente da igreja, no caminho. A mãe estava aperreada assistindo o culto e ele não voltava. Quando foi embora, viu a polícia. As pessoas estavam sentadas no chão, os que tinham sido presos. Quando ela foi olhar, era o filho dela. Aí começou: meu filho, como é que você vem para a igreja? Entra comigo e eu saio da igreja e você está numa dessa. E ele ouvindo, ele dizia assim: mãe, vá para casa, mãe. Meu filho. E dizia para os policiais: eu rezo por esse menino. E ele contando que foi só dar uma volta e que não tinha nada a ver. Aí ela disse assim, falando com os policiais, ela olhou para ele uma hora e ele só calado, só disse assim: mãe, vá para casa, mãe. Mãe, vá para casa. Que ele queria mostrar que ele não era um filho de mamãe, né? Ele não queria que a mãe dele tivesse ali, né? Não só pela mãe, mas porque ficava aquela, como ele não quer ser o menininho, né? Aí uma hora ela disse assim pro policial: pois é, ela quer defender ele. Ela disse assim: esse menino quando era pequeno, ele brincava, ele dizia que era polícia quando crescesse. Aí essa hora ele olhou para ela, nunca esqueça, a câmera em cima, ele disse assim: o que, mãe? Só tá falando besteira aí, mãe. Eu sou bandido, mãe. Eu nunca pensei em ser polícia. Eu lembrei dos filmes, né? Do bem e do mal, o bang bang, né? Mocinho e bandido, aquela coisa. Ele botou na cabeça que era como isso: mãe, eu nunca vou ser desse lado, eu sou bandido. E eu fiquei olhando, dizendo, ele, um homem, uma postura de homem, mas você via que o raciocínio dele era infantil. Ele não conseguia, por exemplo, sair da igreja e os amigos dele que estavam na criminalidade ainda, usando drogas e tal, passar por ele assim: ei, mas tu é careta agora tu é crente, é? Ih, mas tu não é mais homem não, pronto. Desmanchou todo o projeto. Se o quê? Eu sou homem, sou bandido e uso droga, pronto. Levantou e foi. E deu errado. Como é que naquele momento aquela pessoa vai escutar isso? Não vai. Vai? Não está pronto. É aí. Aí diz assim: mas para Deus nada é impossível, Deus transforma. Mas é assim, ó, se você abrir o processo, vai ter um determinado momento da vida daquela pessoa em que talvez de tanto fundo de poço, de tanta dor, ela vai abrir a mente. Aí ela sai do buraco do alqueire, sobe na mesa do candeeiro e ela se torna receptiva à luz. Aí ela chega e diz: é seu, eis-me aqui. O que é que o senhor quer que eu faça? Que eu faça. Mas naquela hora, aquele menino, que era um homem, era um menino, não sabia ainda ouvir.
era aquela criança que ainda não queria brincar. Entende? Se ela tivesse no tempo dela, a criança que quer brincar, ela quer conhecer coisa nova, mas não, a cabeça dele era a cabeça dos amigos dele, se é que esses caras a gente pode chamar de amigo. E é esse tipo de confronto que a gente tem com Deus, querendo ser aprovado pelos outros. De qualquer forma a gente quer que Deus se agache e faça o que a gente quer. Quer fazer errado e dizer a Deus que chancela o nosso erro. E Deus não vai fazer isso. Ele vai destruir o sonho. Vai doer? Doer. Bater em clínica, cadeia e cemitério, até que ou a pessoa muda ou ela se muda. Então, é por isso que dizem, encerrando nossa fala de hoje, que no centro espírita tem 3 portas, né? O pessoal só fala de 2, porque tem o amor, a dor, e o pessoal esquece de falar da curiosidade. Tem gente que vem por curiosidade. Eu acho que eu entrei a primeira vez por curiosidade. Então, a pessoa geralmente entra mesmo e fica pela dor. Por isso, fundo de poço. Quando o ego está entendendo que ele não é Deus e que tem um Deus acima. Então, dado o tempo, né? Desculpar aí essas tosses. Na gravação vou tentar cortar algumas, né? Na edição. Então, Evangelho, não coloqueis a candeia sobre o alqueire de novo. Nós, eu acho, somos o alqueire e somos a candeia. Quando a gente está aberto a ouvir, a gente é um candeeiro de luz. Quando a gente está fechado para a realidade, para Deus, para ouvir, a gente é um alqueire. É uma caixa seca, você bota a luz dentro e ela não ilumina nada. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para mudar aquelas que nós podemos, e sabedoria para reconhecer a diferença, e que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.